Olá, assombrosos e medrosos! Mais um vídeo para vocês. E esse quem mandou foi Antônio Silva de São Paulo. Ele falou que hoje ele tem 32 anos. E isso aconteceu em 2000. Ele tinha 15 anos na época. Ele falou que a família dele era muito religiosa, muito católica. E sempre ia na missa aos domingos. E ele ficou em casa com os irmãos para poder jogar videogame, né? Eles estão jogando videogame lá. E ele falou que do nada apareceu uma briga estranha na rua. O pessoal começou a discutir na rua e brigar. Ele tava jogando videogame com o irmão e foi ver, né? Foi assuntar o que aconteceu depois que ele escutou o pessoal falando. Ele escutou que no meio dessa briga tinha uma pessoa que tava possuída. Falaram que ele tava possuída por um espírito de uma criança. E esse espírito dessa criança tava falando que queria um doce. Tava pedindo um doce. Aí o pessoal pegou e chamou um padre. O padre chegou e começou a fazer as orações, as rezas lá. Ele falou que a rua era sem saída. E eles foram pro fundo dessa rua sem saída para poder fazer umas orações e tentar tirar aquele espírito daquela pessoa. E foi aí que começou todo o problema. Ele, enquanto ele jogava videogame com o irmão dele, a irmã estava deitada na cama. Ele falou que a cama da irmã dele, onde ela estava deitada, ficava contra onde eles estavam. Então eles ficavam de costas para a irmã. E aí a irmã pegou e falou assim: vocês estão vendo esse menino aqui? Olha, quem é esse menino aqui? Eles eram crianças e eles não sabiam ainda assim o que era aquilo. Depois que a irmã dele falou isso aí para eles, eles viraram e viram um menino parado na frente deles. E esse menino pegou e ficou olhando assim, tava olhando com admiração para eles. E na hora eles congelaram de medo, ficaram paralisados. E vendo aquele menino, ele falou que o menino era pálido e com a expressão assim bem vaga. E esse menino, essa assombração olhando para eles assim. De repente essa assombração sumiu. Do nada sumiu na frente deles, eles viram aquela assombração sumindo. Aí que começou o desespero deles. Ele falou que a irmã dele, na hora que desesperou, começou a chorar sem parar. Ela era menor, a menorzinha era ela. Enquanto ela estava chorando, o irmão dele passou mal e ele não sabia o que fazer. Ele virou para os dois e falou: não, gente, calma, não é nada não, calma aí, vamos ficar calmo. E ele sozinho na casa com os dois menores, e ele sem saber o que fazer, ficou desesperado na hora. Mas ele tentou acalmar os dois. Passando um pouquinho de tempo depois disso aí, eles escutaram na casa do vizinho uma mulher gritando pro filho sair da casa. E gritando: sai da casa, filho, sai da casa agora. Aí do nada começou uma voz de criança falando no quintal: me dá um doce. Me dá um doce, eu quero um doce, me dá um doce. Na hora que ele escutou isso, ele pegou e abriu a janela para ver o que era. No que ele abriu a janela, ele não viu uma criança lá fora no quintal. Ele viu foi um senhor de 50 anos de idade, que ele falou que falava grosso, não falava, a voz dele era grave. E ele falando igual uma criança, uma voz de criança pequena, assim, de uns 5 anos de idade, e pedindo doce, não parava de pedir doce. Foi nessa hora que o pai dele chegou com a mãe da igreja e já foi logo falando pra ele: ó, fecha essa janela, menino, sai daí. Ele foi, fechou a janela, desceu e falou com o pai que ele tava vendo o vizinho falar igual uma criança. Aí o pai falou: não, você fecha a janela aí, deixa isso pra lá. E aí, o que aconteceu? Vocês estão tudo bem com vocês aqui? Aí ele falou: não, tá tudo ótimo. Falou isso: tá tudo ótimo, tudo ótimo. Depois de um acontecimento desse, tudo ótimo. Aí o pai pegou e saiu e foi lá, juntou com o resto da população e foi fazer a oração lá pro lado de fora. Como ele era muito religioso e o padre estava lá, né? Ele falou que depois dessas orações as coisas foram se acalmando, até parou. Parou a gritaria, parou o barulho. E o pai dele chegou em casa e falou com eles. Tudo se resolveu com um doce. Eles deram um doce
e essa entidade foi embora. Só queria um doce. E esse é o relato de Antônio Silva, de São Paulo. Se vocês gostaram, dê um joinha, adicione o canal e até a próxima, assombrosos e medrosos. Fui!